Fala, socorrista emergencista de plantão, tudo bem com vocês? Eu me chamo Diego Sabral, eu sou instrutor socorrista e aqui nesse canal você vai ter os melhores vídeos de primeiros socorros, do básico do atendimento, do pré-hospitalar e até do intra-hospitalar. Então já deixa o seu like, já curta e se inscreva nesse canal para mais vídeos. E bora lá pro vídeo. Primeira coisa, a gente volta a frisar nessa parte aqui que é o que, ó? Entender o que é o corpo humano, quais são as partes, porque agora a gente vai tratar tanto da parte torácica e ainda tratar da parte abdominal. Eu tenho que saber os quadrantes, eu tenho que saber sobre o hemitórax, eu tenho que saber ali a região do mediastino, por quê? Porque tem algumas patologias agora nessa região. Mas vamos começar por uma patologia que ela começa na boca e ela pode terminar no ânus, que seria o quê? A gente vai começar a falar sobre a hemorragia digestiva alta. Por definição, a hemorragia digestiva alta aí, ela é a perda de sangue dentro da luz do estômago, dentro da luz do tubo digestivo, que ela pode sair tanto pela boca, ali ele tem uma hematemeses, ou ela pode sair ali pelo ânus, ela tem uma melena ou uma enterorrágia. Lembrando que elas são lesões que elas se localizam entre o esôfago, o estômago e o duodeno. A gente fala aqui até a parte superior ou até o ângulo de Treitz. A etiologia mais frequente das hemorragias digestivas altas são lesões na mucosa ali das paredes gastroduodenais. Ali eu posso ter ali uma que a doutora gosta bastante, os doutores gostam bastante, e que não é muito frequente, que é a síndrome de Mallory-Weiss. O doutor adora isso aí. Todos os doutores, até agora que eu tive prova, adoram essa parte das causas menos frequentes, que é a síndrome de Mallory-Weiss. Lembrando que quando eu tenho ali a hemorragia digestiva alta, eu estou falando aqui um espaço entre a boca até ali o duodeno, certo? Meus prováveis diagnósticos ali, quais são os achados, sinais e sintomas que me expõem ou que me supõem um sangramento no meu tubo digestivo. As manifestações são a parte de manifestação hemodinâmica. O que é esse hemodinâmico? O paciente ele vai ter ali uma piora no estado dele. Por quê? Ele está sangrando. Se ele está sangrando, eu posso pensar no paciente que ele pode entrar em quê? Em um choque. Ele está perdendo sangue, então o paciente ele pode estar taquicárdico, ele pode estar taquipneico, ele pode ter ali um estado mental deteriorado. Por quê? Porque ele está perdendo sangue dependendo da quantidade de sangue que ele está perdendo. E aí eu falo lá, a hemorragia, hematemeses, vômitos em borra de café, hemorragia digestiva alta, vômitos em borra de café. Ele tem melena, ele tem hematoquécia. Se ele representa um sangrado maior que 1.000 ml ou 1 litro de sangue perdido, o paciente que ele já vai estar o quê? Descompensado. Ele pode ali ter uma hipovolemia, ele está perdendo fluidos. Qual é o fluido que ele está perdendo? Sangue. Então, ele vai ter uma pressão arterial já deteriorada, ele vai ter uma pressão arterial geralmente de 90 por 60. Ele vai ter uma frequência cardíaca aumentada e uma frequência respiratória também aumentada. E ele pode ter ali uma diminuição na diurese, além do estado mental deteriorado, que é um sinal de choque. Você pegar lá, tiver um caso clínico e ele te conta a historinha que o paciente está descompensado hemodinamicamente, que ele tem ali um sinal de choque, ou ele vai falar assim, ele tem pressão arterial, uma hipotensão, ele vai ter um ataque cardíaco e uma taquipneia. Sinal de choque, possivelmente o paciente já está mal. Qual é o primeiro exame que eu tenho que fazer nesse paciente? Uma endoscopia. Sempre vou fazer endoscopia primeiro, é a primeira coisa a ser feita nesse paciente, que ele tem ali uma suspeita de uma hemorragia digestiva alta.
e além de ser um exame que tem a maior especificidade e sensibilidade. Então, eu vou lá pedir uma endoscopia, meu paciente vai estar lá já preparado para isso, vem ali o endoscopista, pum, eu tenho ali agora, ó, tem um sangramento ali. E aí ele vai fazer lá, vai ver o porquê desse sangramento. Posso ter ali uma varize esofágica que teve um rompimento. Eu posso ter ali um problema de ruptura esofágica. Eu tenho várias possibilidades para ter essa hemorragia digestiva alta. Às vezes o paciente tossiu e esse ato de tossir, esse reflexo de tossir pode causar ali uma ruptura do esôfago e aí eu tenho a hemorragia digestiva alta. Quando eu falo sobre hemorragia digestiva baixa, eu já estou falando em uma lesão que ela já está abaixo do ângulo de Treitz e vai até o ânus, né? Geralmente a gente classifica a linha aguda ou crônica, pode ser leve, que provoca ali que não chega a provocar uma anemia, mas ela pode ser moderada quando ela já tem sinais de anemia, ou ela pode ser grave e massiva quando eu tenho um aumento da perda de sangue ali. A gente fala de mais de 1.500 ml, ou 1,5 litro, em 24 horas. É um paciente que ele vai ter uma retorrágia. Retorrágia, está sangrando muito na região anal. Geralmente o sangue é mais de uma cor mais brilhante. Se fosse hemorragia digestiva alta, que ela vai ali passar por todo o trato gástrico, passou ali pelo duodeno, vai passar pelo intestino, vai sair lá no ânus, geralmente as fezes são mais escuras. Então, e outra, às vezes já está misturado o quê? Com as fezes. Já na baixa, não, ela já vai ter aquele sangue rotilante, que já me diz que esse sangue, ele está ali já na região do intestino delgado, está na região do cólon, por ele ser mais brilhante. E é fétido, bem fétido. Né? A gente fala que pode ser por uma diverticulite, pode ser por uma colite, pode ser por uma doença anorretal, pode ser por uma neoplásia. São várias situações que podem causar uma hemorragia digestiva baixa. Primeira coisa que eu tenho que fazer: toque retal, colonoscopia e endoscopia digestiva alta. Diego, mas a gente está falando de hemorragia digestiva baixa, você também tem que fazer alta? Sim, porque eu não sei de onde é que está vindo. Porque o endoscópio ele vai até ali a segunda porção do duodeno. Então, do duodeno até a região onde eu consigo chegar com a colonoscopia, não tenho uma noção total de onde está aquele sangramento. Continuando, quando a gente fala sobre câncer gástrico, a gente fala que ocupa a segunda etiologia de câncer do tubo digestivo. Mais frequente em homens do que mulher, prevalência de 2 para 1, maior incidência na quinta e sexta década de vida. Isso aqui cai em prova. Predomínio dessa neoplásia nas classes socioeconomicamente mais baixas. Por quê? Porque existe um déficit de alimentação na dieta que complica nessas situações. Aquele déficit de quê? De alimentos mais verduras, essa parte de fibras. Anatomia patológica, eu tenho que lembrar lá que da classificação de Borman, que é essa aqui de cima aqui, ó, os estágios 0, 1, 2, 3 e 4, que geralmente a gente fala sobre essa parte em aspecto macroscópico, que eu estou vendo ali, por isso eu vou precisar fazer o quê? Nesse caso, todo mundo sabe, vai ter que fazer o quê? Uma endoscopia. Por quê? Porque ali, naquela região, eu também tenho que lembrar que tem algo que pode afetar a funcionalidade do meu estômago, que é a nossa bactéria conhecida como a nossa bactéria, eu. Minha bactéria não. Mas a gente fala sobre o quê? H. pylori.
Então, a Helicobacter pylori, ela está ali naquela região e ela pode causar úlceras gastroduodenal e aquilo ali pode lesionar o meu, ali a região do meu estômago e pode provocar o quê? De uma forma causal e direta, um câncer, uma patologia pela aquela erosão que ela vai causando com o tempo, o dano na minha mucosa. Então, não tenho como diagnosticar cedo, mas eu posso ter o quê? Episódios de sangramento digestivo, dor tipo cólico, eu posso ter ali uma anemia significativa, eu posso ter um valor do meu hematócrito baixo, valor de hemoglobina baixo, eu posso ter eritrossedimentação. Como é que eu devo fazer? O que que eu devo fazer? Eu devo fazer o quê? Uma endoscopia. Geralmente a gente fala paciente a partir dos 40 anos para fazer endoscopia. Um estudo endoscópico para saber se tem lesão gástrica ou não. Aí, até aí, alguma dúvida? Zero dúvida? Não, Não? tranquilo até aqui. Bora lá. Continuando. Depois a gente vai para a obstrução intestinal. Se denomina obstrução intestinal ou íleon de detenção, pode ser parcial ou total, que ele vai comprometer o trânsito intestinal. Classificação: pode ser mecânico ou funcional. Segundo nível de obstrução, ele pode ser alto ou ele pode ser baixo. Na sua forma clínica, ele pode apresentar uma obstrução aguda, que é de início brusco, ou crônica, que se instala de forma progressiva. Vai acontecendo por uma obstrução, e aí quando você vê, já está já está instalado. Mas o ilho mecânico, ele é secundário a alguma patologia intrínseca. A obstrução faz a obstrução da luz intestinal, que faz com que aquele trânsito fique parado, e a ausência ou a presença da estrangulação define ele como simples ou estrangulado. Ele pode ali se torcer pelo próprio eixo, né? E ele está ali associado ao quê? A uma isquemia. Então, essa isquemia, a diminuição do aporte sanguíneo naquela região, vai dando a isquemia, por consequência, ele vai ter o quê? Pode chegar a uma necrose. Ele é muito comum uma cirurgia de urgência. Por quê? Porque frequentemente ele tem o quê? Aderências obridas, que podem estar ali relacionados a hérnias internas ou externas e a tumores. E essas bridas ou essas aderências, elas fazem com que eu também perca uma coisa chamada motilidade. Ele vai se tornar um ilho paralítico. Ele vai parar o trânsito. Então, quando eu for lá fazer a ausculta no meu paciente lá, coloquei meu estético, eu não estou escutando aquele barulho parece que é um barulho parece que está fervendo alguma coisa ali. Não tem aquelas borbulhas. Eu não escuto isso. Por quê? Ele vai estar parado. A anatomia patológica. Eu posso ali, dependendo do tempo da obstrução, da evolução, eu posso ter a necrose, como eu já falei anteriormente, e eu também posso ali ter algumas situações em que eu vou precisar fazer uma ressecção maior desse local, dessa obstrução, porque eu não vou ter aporte sanguíneo. Quem leva o aporte sanguíneo ali para o meu intestino? Quem dá mais aí?
Quem leva o aporte ali para o intestino? Eu tenho uma região fixa e uma região que ela não é fixa. Eu tenho que lembrar das mesentéricas superiores e inferiores. Diagnóstico se baseia pelo interrogatório e pelo exame físico, incluindo o tato retal. E também se confirma por uma radiografia simples e uma ecografia. Depois eu vou fazer uma tomografia. Lembrando sempre, primeiro pedido, exame barato. Então, primeiro pedido, radiografia. Laboratório, nesse momento, não é utilizado como diagnóstico, mas não é indispensável. Vou ter que ali pedir para o paciente, eu vou ter que pedir ali hemoglobina, toda a parte ali de laboratório, inclusive urina. Apresentação clínica do meu paciente. Sinais e sintomas mais comuns de obstrução intestinal: dor, vômito, distensão abdominal, mudanças no ritmo habitual de catarses ou de defecação e paciente, como eu falei, por essa distensão abdominal, eu vou criar um ilho paralítico, ele vai estar parado, meu trânsito intestinal está parado. Nas radiografias simples de abdômen, eu vou ver igual esses aqui, ou em escada, ou em pila de moeda, ou em grão de café. Esse aqui em grão de café, em escaleira, em pilhas de moeda, que eu não coloquei aqui. E eu vou ter aqui toda uma obstrução visível na minha radiografia simples. Está gravado. Apendicite em crianças, em ninhos, ela não é tão frequente, porém, quando existe a frequência dela, ela apresenta de sintomas atípicos, que seriam febres, vômitos, irritabilidade e diarreia. Geralmente, as crianças, o infante, o ninho, ele não consegue te falar. Então, eu tenho que observar esses sinais e sintomas, além de ali ver que o paciente ele pode ter o quê? Uma distensão abdominal. Então, eu tenho que ficar atento aos sinais atípicos que a doutora pode perguntar para vocês. Febres, vômitos, irritabilidade, diarreia e distensão abdominal. Agora, quando a gente fala lá dos velhinhos, dos anciões, que é igual à criança, é de difícil você perceber, porque geralmente acontece uma incidência de uma perfuração apendicular. Paciente com maior de 60 anos, porque ele já está acostumado à tolerância de dor e às vezes você não consegue diagnosticar com rapidez. E aí você vai ter que, esse paciente é um pouco mais complicado de você entender o que está acontecendo com ele, porque ele vai ter ali uma debilidade da parede do apêndice, fazendo com que tenha ali uma maior chance de ter uma perfuração apendicular. E aí eu vou cursar com o quê? Com paciente que vai ter síndrome de resposta inflamatória, que ele vai chegar a supurar aquele apêndice, vai estourar aquele apêndice. Então, a apendicite também durante a gravidez é um fator problemático, porque geralmente ali o primeiro, o segundo trimestre, eu vou ter uma localização, a partir do último trimestre, eu tenho uma outra localização. Mas ali, quando eu falo do primeiro e segundo trimestre, eu tenho ali quadros clínicos atípicos. Por quê? Sintomas próprios do embaraço ali, eles podem simular apendicite. Durante a progressão ali do meu embaraço, essa ponta desse apêndice, ela sofre uma rotação em sentido anti-horário e explica a variação da localização da dor. Geralmente ali a gente fala do abdômen que ele está bem globuloso. Primeiro e segundo trimestre, dor se localiza na fossa ilíaca direita e no último trimestre ela se encontra no flanco ou hipocôndrio direito. Até aí, alguma dúvida? Vou continuar. Megacolon. Megacolon
termo megacólon abarca ali uma entidade clínico-patológica de uma dilatação colônica permanente associada à constipação crônica. Segundo o segmento colônico afetado pela dilatação, ele pode se tratar de um megareto, de um megaretossigma ou de um megasigma, incluindo também um megacólon total. Geralmente a gente fala de fisiopatologias que elas podem classificar-se em primárias e secundárias. Nas primárias, eu tenho a origem da alteração das células ganglionares. Aí a gente fala sobre o plexo de Auerbach e Meissner, que altera ali de forma congênita, como a enfermidade de Hirschsprung, que a doutora também vai gostar de falar disso aqui, pela dificuldade do nome de vocês lembrarem na hora da prova. Ou adquirida do megacólon. Em ambos esses casos, a ausência da inervação ali do plexo de Auerbach e Meissner do cólon impede um trânsito fecal normal. Então, isso se deve à falta de relaxação do segmento que não tem o plexo de Auerbach e Meissner, o qual gera uma verdadeira obstrução do tipo funcional, que dilata progressivamente o cólon proximal. O megacólon secundário, por outro lado, é comum a ausência de lesões primárias nos plexos de Auerbach e Meissner, mas as etiologias do secundário, elas são do tipo obstrutiva, que o ano imperforado, estenoses anorretais, ou neurológicas, como a enfermidade de Parkinson, esclerose múltipla e múltipla distrofia. Elas podem ser metabólicas, por um hipotiroidismo, conectivas, por uma esclerose sistêmica, uma amiloidose, e psicogênicas, uma neurose, uma psicose, uma deficiência mental. Em muitos casos, esse megacólon secundário, ele está ali em um fator que eu posso ali indicar uma cirurgia pelo fracasso do meu tratamento conservador. Depois disso, a gente entra nas hérnias. E as hérnias, elas se definem ali como uma protusão ou uma saída ocasional ou permanente da víscera ou tecido através de um orifício ou um defeito na parede abdominal. Independentemente do sexo, mas é frequente que as hérnias inguinais indiretas e a direta tenham ali uma maior afetação no sexo feminino. Então, hérnias crurais se observam em mulheres e não tanto em homens. Não que não vá acontecer, mas a maior prevalência é nas mulheres. Ali eu falo ali sobre defeito ou debilidade da parede, gente, porque ele vai perder o sítio dele, ele vai achar aquela obstrução e vai sair ali. Anatomicamente, vamos lá, eu tenho a projeção ali fora do local. No caso aqui da íngino crural, eu tenho ali a debilidade no meu quadrilátero de Fauchard. Isso aqui indica o quê? Perdeu o sítio porque existe uma debilidade no meu local. Então, o que eu tenho que saber realmente? Eu tenho que saber a localização, a condição, tipo de conteúdo, a etiologia dessa hérnia. Por quê? Dependendo da localização, eu posso ter uma hérnia inguinal, eu posso ter uma hérnia crural, uma hérnia umbilical, de Spiegel, epigástrica, lombar, obturatriz, esquiática, diafragmática. Eu tenho vários tipos de hérnias. Qual geralmente é o conteúdo? Depende do local. Se eu estiver ali na região umbilical, eu posso ter ali intestino. Então, eu vou ter uma enterocele.
Quando eu estou ali na porção da parede do intestino, por dentro do saco, vou ter uma enterocele parcial ou uma hérnia de Richter. Se eu estou no intestino grosso, eu tenho um epiplom, eu tenho uma epiplocele. Se eu estou na região do apêndice, eu posso ter um divertículo de Merkel, ou uma hérnia de Littré, ou uma hérnia atrascada. Eu tenho várias situações. Mas geralmente as condições para isso acontecer, eu vou ter o quê? Uma cavidade abdominal que ela tem uma debilidade. Ela pode ser redutível, ela pode ser coercitível, ela pode ser eita, não vai ser a palavra. Mas eu tenho ali uma hérnia que eu exteriorizo e ela não consegue voltar. Eu tenho uma hérnia que ela vai ali e ela ficou naquele sítio e ela criou como se eu tivesse, vamos supor, uma hérnia abdominal, ela perdeu o sítio dela, ela foi para frente e ela ficou ali, ela criou um compromisso vascular, e aí eu tenho o quê? Como se eu tivesse dois abdômenes. Então, eu tenho, pelo perda de sítio dela, uma hérnia por deslizamento. Então, pela etiologia, as hérnias, elas são fruto de um defeito, pode ser congênita, a gente fala já de crianças, ou ela pode ser por uma manifestação de fatores que desencadeiam essas hérnias. Então, eu posso ter um fator como um esforço, uma tosse, uma debilidade dessa parede, já é uma forma adquirida. Quando eu falo sobre hérnias hiatais, de hérnias geral, alguma dúvida? Não, Não. Não, beleza. Aí a doutora falou para vocês hérnias hiatais. Eu tenho a debilidade aonde? No meu diafragma. Lá no meu espelho de von Hellman, eu vou ter uma debilidade que faz com que eu tenha a passagem das minhas vísceras abdominais para a torácica, geralmente através do hiato esofágico. Aí eu divido ela em três tipos de hérnias hiatais: hérnias por deslizamento, hérnias paraesofágicas ou de rolamento, ou hérnias mistas, que ela pode ter ali as duas, por deslizamento e rolamento ao mesmo tempo. Quando eu falo uma hérnia por deslizamento, ali eu falo ali de uma passagem do esôfago através do hiato esofágico para o mediastino superior. Por geral, não existe um saco peritoneal, então ele não tem a parte, não elevou o peritônio. O esôfago forma parte do deslizamento, que vincula a deterioração estrutural da membrana freno-esofágica. O que eu tenho que saber aqui, Diego? Eu tenho que saber o quê? Da idade desse meu paciente. Por quê? Porque é um paciente geralmente que tem uma idade superior, um pico máximo a partir dos 50 anos de idade. E só 5% desses sujeitos com a hérnia tal, eles podem ter algum sintoma, como uma hérnia sintomática, que vai produzir ali piroses, ele vai ter a queimação, ele vai ter uma dor retroesternal, ele vai ter uma disfagia, quando ele se alimenta, ele tem aquela, parece que ele não consegue deglutir direito, ele não tá, parece que fala que está pesando ali no estômago dele. Ele pode ter uma tosse noturna e ele pode ter melena. Como é que eu vou identificar isso aí? Uma esôfago-gastria seriada, um exame diagnóstico mais apropriado, mas eu tenho que levar em conta um estudo de manometria esofágica. O que é isso, manometria esofágica? Ele vai ver ali se eu tenho ali o tônus do meu esfíncter esofágico funcionando de uma maneira normal. Diego, beleza. E aí, tem tratamento? Não, não tem tratamento. E aí eu vou para a hérnia paraesofágica. A hérnia paraesofágica, ele já tem uma porção da totalidade do estômago. Ela ali, Não ter tratamento é só cirúrgico. Oi? Isso de Falhou. não ter tratamento é só cirúrgico?
Não, ela não tem tratamento cirúrgico, ela não tem nada. O paciente vai continuar com aquilo ali. Eu não Não tenho o que tem como. fazer. Porque pensa Hum, só, ela é essa daqui, ó. Ela uhum, só atravessou ali, eu não tenho, não levei, eu não levei parte não levei parte do saco peritoneal, eu só botei uma debilidade naquela região. certo. Já a outra, eu já tenho ali, a parede esofágica, eu já tenho ali o, a parte da coberta do saco peritoneal. Então, eu já vou ter ali uma diferença de pressão entre o tórax e o abdômen. E aí eu vou ter que o paciente ele tem ali uma disfagia, uma plenitude pós-prandial, ele vai ali comer e já ficar cheio, saciado. Então eu vou ter uma compressão do esôfago. Ali sim, eu já tenho que fazer um tratamento cirúrgico pelo índice de complicações desse meu paciente. Geralmente também é um paciente que ele está ali com 60 anos de idade, eu já tenho uma debilidade ali desse paciente e um fator ali que ele já tem uma disfagia bem marcada, ele vai ter já um problema com relação também a esse defeito, que pensa só, é esse aqui, ó, por deslizamento. O paciente vai ter aqui já uma dificuldade ali para passagem daquele alimento. Essa outra aqui eu não tenho uma debilidade aqui de passagem do alimento. Eu já também estou perdendo aqui o sítio do quê? Do meu esfíncter esofágico. Já a hérnia mista, eu vou ter ali já, ela passou completamente ali uma parte do fundo gástrico, e essa parte do fundo gástrico também ela tem uma parte importante, mas eu vou precisar fazer o quê? Fazer uma cirurgia para poder fazer como se fosse um anel ali para poder fazer com que eu tenha uma tonalidade no meu esfíncter esofágico. Mas essa daqui, para vocês, não cai. A terceira, a hernia mista, que é a que mais acontece. Gente, tem uma questão aqui, nesse tratamento aqui, por descompressão imediata ali, no segundo espaço intercostal ou no quinto espaço intercostal, na linha meio axilar, eu tenho que lembrar que do lado direito, ok, perfeito. Tanto a segunda linha, quanto a segunda linha ali, tanto a segunda linha como a quinta linha, porém, do meu espaço intercostal, porém, do lado esquerdo eu tenho quem ali? Meu coração. Então, tem uma guia que não é do ATLS, que ele não está corroborando com esta parte. Mas se a doutora pediu o ATLS e a última atualização do ATLS é essa daqui. Agora, como eu vou encontrar esse meu paciente? Geralmente o paciente ele vamos supor, um paciente jovem que ele teve uma colisão frontal e ele estava de cinto de segurança. Mas quando ele chegou ali ao hospital, transladado pelo bombeiro, pelo serviço de urgência, ele se encontra taquipneico, ele se encontra hipotenso, sem murmúrios vesiculares, em hemitórax esquerdo, com traqueia desviada para a direita. Qual a sua primeira intervenção? Sua primeira intervenção é a descompressão imediata. Qual a minha suspeita diagnóstica? Minha suspeita diagnóstica, ele está com pneumotórax. Atenção. Agora, se eu pego esse meu paciente e ele tem uma ferida torácica aberta ou sucçante, eu posso ter um pneumotórax aberto. Geralmente ele tem um som de sucção. Qual que é o meu tratamento? Tratamento oclusivo de 3 pontos, ou apocito oclusivo de 3 pontos. Caso clínico, vítima de ferida por punçante no tórax, geralmente por arma branca, ou ferimento por arma de fogo, chega com uma ferida que ela respira e ele tem uma dificuldade para respirar, porque lembrem-se que aquela região ali ele vai ter o ar entrando naquela região. Então, é um outro achado. Agora, o que eu mais gosto de ver e o pessoal mais cobra é quando tem um hemotórax massivo, que ele tem ali uma acumulação de sangue na região do meu tórax, com um agravante de 1.500 ou 2.000 ml, ou 1,5 litro a 2 litros de sangue, que ela pode colapsar a minha pleura por um choque hipovolêmico. Ele está perdendo volume e esse volume está encontrando-se nessa região também, colapsando o meu pulmão.
Geralmente, esse paciente ele vai ter o quê? Sinal de choque. Vamos lá, voltando. Taquicardia, hipotensão. Ele pode ter ali um abolimento unilateral do murmúrio vesicular e essa parte que pega vocês. Ele tem agora matidez a percussão. Quando eu tive lá um hemotórax simples, eu tenho timpanismo. No hemotórax massivo, eu tenho matidez. Voltando, hemotórax simples, eu vou ter timpanismo, porque eu tenho ar. Pneumotórax. Agora eu tenho o quê? Um hemotórax. Eu tenho matidez, eu tenho sangue nessa cavidade. Eu preciso fazer uma drenagem torácica nesse paciente. Geralmente, paciente, no caso clínico, paciente, depois de ter caído de uma altura, apresenta sinais de choque, sem murmúrios vesiculares, em hemitórax direito, com matidez. Minha suspeita diagnóstica é um hemotórax massivo. Agora, não sei por que pegam vocês com esse aqui, tórax instável. Tórax instável, ele é causado por uma fratura de 3 ou mais costelas adjacentes, pode ser em linha ou não, e ele tem ali um movimento paradoxal, que é isso. Durante a minha inspiração, eu tenho ali fundindo as minhas costelas, e não é na inspiração, ele tem essas, como se eu tivesse as minhas costelas saltando. Então, é um movimento paradoxal que ele causa muita dor e ele tem crepitação. Preciso fazer o quê? Analgesia desse meu paciente, fazer um suporte ventilatório e observar esse meu paciente. Então, quando eu tenho ali, ó, paciente, condutor de um veículo, colidiu contra um poste, respirando, com dor intensa, de um lado do peito se funde ao inalar e se expande ao exalar. Movimento paradoxal. Eu tenho o quê? Um tórax instável. Ou um volete costal, também o pessoal gosta de falar aí no Paraguai. Vamos ver. Depois, taponamento cardíaco. Taponamento cardíaco, eu tenho sangue extravasado para a região do pericárdio. Esse taponamento cardíaco, ele vai causar o quê? Sinais da triada de Beck, que é hipotensão, distensão jugular, ruídos cardíacos apagados ou abolidos, ou aqui para pegar vocês, tem uma palavra massa. De vez de estar escrito ruídos cardíacos apagados, ele vai estar como? Ele vai estar hipofonese. Hipofonese é a mesma coisa que ruídos cardíacos apagados, ou ruídos cardíacos longe, lerros, vai estar também. Tratamento, pericárdio sem teste de urgência e cirurgia. Geralmente a vítima ali ferida por arma de fogo na região do mediastino. E se falar também região mediastinal, já se lembra lá de triada de Beck de taponamento cardíaco. Aí, depois, eu posso dizer ali, depois da avaliação inicial, eu tenho que fazer a avaliação secundária. A avaliação secundária, eu vou ter o quê? O sample, que é a parte ali de sinais e sintomas, alergias, alimentos consumidos. Eu vou ter ali passado histórico médico do paciente e eu tenho que fazer toda essa avaliação depois. Depois disso, né, eu posso ter o quê? Eu posso ter essa parte aqui, ó, que eu não vou ver no primeiro achado, lá na minha primeira avaliação, que seria ruptura aórtica, da aórtica traumática, que é uma ruptura ali, geralmente da aorta ascendente, geralmente causa uma dor no paciente, que o paciente vai te falar assim que é uma dor transfixante, dor transfixante, ruptura de aorta, mas geralmente esse paciente ele não vai chegar no hospital. Depois disso eu tenho lesões bronquiais ou traqueais, que é a ruptura traumática ali da minha traqueia, e o paciente ele vai ter dísnea, tosse, hemoptise, crepitação, um pneumotórax presente, e é um tratamento cirúrgico. Outra, que também pega vocês, é rupturas ali, tanto diafragmáticas, quanto rupturas esofágicas. Nas rupturas esofágicas, eu vou ter também, tanto esofágica, bronquiais, traqueais, eu tenho ar extravasando para a pele. Então, o paciente ele vai ter ali peraí, agora fugiu o nome, gente, é como se fosse um plástico bolha na pele do paciente. Ele vai ter um enfisema subcutâneo, é ar extravasando para a pele. Contusão ali miocárdica,
eu tenho ali um impacto direto e com um mecanismo de alta, como eu posso falar? Um alto grau de energia envolvido, que ele causa ali sinais de arritmia, dores pré-cordiais e vai causar ali problemas no meu ecocardiograma. Geralmente, esse paciente ele vem a óbito pelo choque dessa alta energia envolvida. Quais são os exames, então, que eu tenho que pedir para esse meu paciente? Geralmente, e standard de ouro inicial, sempre vai ser radiografia. Se eu tenho ali paciente que tem possível choque, eu vou fazer o FAST, ou, como o pessoal fala, ultrassom. O FAST é ultrassom, é rápido. E, por último, para uma última situação, vou fazer uma tomografia computadorizada. Tenho que sempre pedir análise de gases de sangue arterial, vou pedir eletrocardiograma para o paciente. Agora, vamos lá. Paciente estável, depois de uma colisão. Na minha radiografia de tórax, encontra-se normal. Eu tenho uma reavaliação secundária e eu olhando para o meu paciente, ele tem dor, a palpação na região lateral do tórax. E um pequeno hematoma. O paciente desenvolveu dísnia e começou a piorar nas próximas 6 horas. Qual que é a minha provável lesão? Provável lesão é que ele tem ali uma contusão pulmonar e pode-se detectar posteriormente uma radiografia. Então, eu tenho sempre que analisar meu paciente, olhar análise de gases, eu tenho que olhar tomografia. Meu paciente, eu tenho que estar em alerta. O que aconteceu? Qual a velocidade? Lembra lá, eu tenho que saber qual é a cinemática do trauma. Em um próximo caso clínico, vítima que caiu de 8 metros, estável na avaliação primária. Na secundária, eu tenho ali, ao escutar o tórax desse meu paciente, eu escuto ruídos intestinais no hemitórax esquerdo, e o paciente refere-se uma dor abdominal superior. Qual que é a minha suspeita? Suspeita é que eu tive ali uma herniação, uma ruptura diafragmática. Então, como é que eu vou analisar isso? Numa tomografia de tórax e de abdômen. Se eu tenho uma suspeita, eu vou fazer minha avaliação primária, eu vou identificar, e eu tenho que identificar o que mata imediatamente. As outras lesões que não matam rapidamente, eu tenho que fazer o quê? Avaliar ou continuar avaliando isso aí, porque elas são ocultas. Uma que é muito oculta, mas já foge do tórax, já é mais a questão da cabeça, mas é a fratura de base de crânio. Fratura de base de crânio, ela não aparece agora. Ela vai aparecer daqui 2, 3 horas, os sinais daquela fratura, que é o olhar de guaxinim, ou os olhos de guaxinim. É depois. Então, avaliação primária, depois secundária. Identifiquei alguma coisa errada? Volta na primária. Aí a gente vai para a última parte, que é queimaduras. Queimaduras pode ser produzida por diversos agentes. A gente fala de agentes físicos, químicos, biológicos, térmicos, radioativos, elétricos. Mas o que eu tenho que saber? Saber o tipo de lesão. Realmente a gente fala sobre lesões de primeiro, segundo, terceiro e quarto grau. De primeiro grau, eu vou ter ali só parte da epiderme. Depois, de segundo grau, já vou ter epiderme e derme. Enquanto já na terceira, eu vou ter já todas as capas envolvidas. É a única coisa que eu tenho que lembrar. Por quê? Diego, lá no livro, ele fala sobre primeiro A, depois A com B. Não, primeiro, segundo, terceiro grau, mais fácil você entender. Quarto grau seria quem? São feridas causadas por queimaduras do tipo que, geralmente a gente fala dos montanhistas lá, que causa uma necrose por congelamento. Mas o que a doutora vai querer de vocês é essa daqui, que é regra dos 9, ou regra de Wallace. Eu tenho que lembrar lá que o abdômen, o peito, ele faz 18%, o tórax, desculpa, o tórax e abdômen, as duas têm que dar 18%, braços 9%, mão. Mas quem que eu tenho que lembrar, que eu tenho que ter em conta? Que a gravidade é cabeça e partes genitais. Isso aí eu tenho que saber que paciente que tem um grau de afetação nessa região é um paciente que ele está em uma situação grave.